Bom, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro de Alumni. Tudo bom, Rafael? Esse é o nosso encontro de Alumni do programa GESC com ex-alunos. E o nosso tema de hoje é como controlar, contabilizar e deixar a coisa organizada das horas de voluntariado. O nosso objetivo aqui é muito mais uma conversa do que qualquer outra coisa. E nós temos aqui os nossos dois experts. Nós temos o professor Valdir Mafra, que conhece tudo dessa parte de controle e contabilização, e nós temos o Dr. Cláudio Ramos, que é doutor em Direito e expert em toda a parte legal. Então, eu acho que a gente podia começar abrindo para a pergunta. Se alguém tem alguma pergunta que gostaria de esclarecer hoje à noite, porque quando a gente começou a falar sobre esse encontro, a nossa grande dúvida era como é que a gente controla hora de voluntariado. E eu acho que a gente tem que começar pelo termo de adesão, né, Valdir? Eu acho, o Cláudio pode falar, né? Se nós estamos falando de voluntariado, a primeira coisa para legitimar esse voluntariado, né, para depois a gente valorar, é de fato regulamentar a relação entre esse voluntário ou a voluntária e a organização, né? Acho que o Cláudio pode falar melhor sobre isso, né, Cláudio? Poxa vida, agradeço. Eu vim aqui para reforçar aqui o time. Sim, nós temos um princípio jurídico que diz o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Então, esse é o primeiro psicotapa jurídico, de tal sorte que existe a previsão na Lei 9.608/98, que é a Lei do Voluntariado, que diz que é obrigatório a celebração do termo de adesão ao serviço voluntário. Então, eventualmente, se um voluntário pleitear na Justiça de Trabalho, né, você já está em desvantagem na sua defesa técnica. Então, o juiz vai perguntar, mas é voluntário? Sim, cadê o termo de adesão? Ah, desculpe nossa falha, eu estava dormindo lá na cadeira de CEO social, né? Não vi, não sei, tenho raiva de quem sabe, então, aí aquela hora, Beco, o juiz vai fazer assim, aham, né? Agora é a hora do aham, né? Aham, e vai aplicar ali, né? Né? É claro que ele vai ouvir, tal, etc., tem ampla defesa, o contraditório, mas, assim, se ele provar lá o artigo 3º da CLT, ou seja, uma pessoa física, não eventualidade, né? Ajuda de custo, enfim, os requisitos lá do vínculo empregatício, e você não tiver o termo de adesão, então praticamente fica indefensável. Então, esse é um grande paradigma, Valdir, né? Que as pessoas falam assim, eu escuto muito assim, a ONG foi processada, né? Aí eu falo, mas então, cadê o termo de adesão? Cadê o manual do voluntário, né? Cadê aquilo, né? E o pessoal, mas eu sou ONG, nós cuida de carente, nós não precisa nada disso, é muita burocracia, né? É como se fosse assim, eu escuto muito isso no meu dia a dia. Mas se for cuidar disso, a gente não faz nada. Eu falei, então seu patrimônio está em risco, né? Então, quem não faz corretamente, e nós temos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é outro princípio, que diz assim, a ignorância da lei não afasta o cumprimento dela. Então, se você não viu, não sabe, tem raiva de quem sabe, não gosta, né? Acha desnecessário, acho que num dos encontros nossos aí, eu escutei isso até de uma onça, mas eu acabei de nascer, estou fazendo bem, que o poder público não faz, eu tenho que fazer. Eu falo, olha, eu só vou de lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, Valdir? Ignorância da lei não afasta o cumprimento, e vou no artigo 9º, né, que é nulo de pleno direito todos os atos para fraudar a legislação trabalhista. Mas assim é muito complicado. Eu falei, viver é perigoso, né? Assim, a gente sabe que viver é perigoso, e se você não se conectar com esse mundo do direito, o seu risco aumenta muito. Então, além de fazer o bem, né, vai ter uma ação. Por isso que, quando você falha, você é conduzido sob vara, né? Vara do trabalho, vara da infância, vara da família, vara da juventude, vara de execução. Não é à toa esse sob vara. Quer dizer, você é conduzido coercitivamente. Mas não deveria ser assim. Bom, volta lá 600 anos antes de Cristo, né? Que é o direito à experiência humana acumulada, nasceu em Roma. Por isso que as expressões são em língua latina, né?
que é a experiência humana acumulada e, no nosso caso, codificada. Então, você tem que voltar lá nos primórdios da filosofia do direito e inventar um outro sistema, né? Esse não está bom, inventa outro, né? Assim, é o que nós temos para hoje. Tem o nosso sistema e tem o sistema americano, que é baseado em cases, né? Que não é tão codificado, mas também ele é normatizado pelos costumes, etc, etc. Então, depende a região que você nascer, ou aplica-se, né, Valdir, o inglês americano, ou aplica-se o nosso, né, que é direito romano. Então, não tem outro, né? Não dá para escolher, pelo menos aqui no planeta Terra, esse daí, né? Então, é fundamental conhecer a legislação, não só a lei do voluntariado, mas todo o sistema que rege isso, né? E com certeza, o nosso colega Valdir vai incluir aí as normas contábeis também, né? Porque senão derruba a sua contabilidade. Então, aonde está o homem, está o direito. Você pode não entender, você pode não gostar, você pode reclamar, mas todas as relações, todas não, a maioria, né? Não vou falar todas, o direito está presente. Graças a Deus, né? Porque se assim não fosse... Mesmo estando presente, né, Cláudio? Nós já temos problema, né? Já pensou, Valdir, se não fosse assim, né? Nós estaríamos na fase aí das cavernas, né? Então, as cavernas, né? Essa perspectiva antropológica, sociológica, o direito ele nasceu para evitar conflitos. E se ele ocorrer, né, não sair aí um dando tiro no outro, né, embora aconteça, né? Mas ele é para evitar conflitos. Então, nessa linha, o voluntariado é muito importante, tem que ser regrado para afastar exatamente a CLT, né? Mas falei bastantão, mas só num passeio histórico aí, justificando além do necessário, tá? Mas assim... Imagina, a Cecília está com a mão levantada. Vai lá, Cecília. Ah, tá. Oi, boa noite. Nossa, tô adorando esse encontro. Tudo bem, Cecília? Como vai, querido? Tudo bom? Só fera aqui, gente, tô adorando. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta para vocês aí, Cláudio e Valdir. Considerando, né, que a partir do momento que tem o homem, tem direito, e a partir de que momento a gente deve formalizar essa relação do voluntário com a organização? A partir da fundação, a partir da formalização, com o grupo de fundadores, conselheiros voluntários, a partir de quando a gente deve formalizar, né, registrar isso? Responder, Cláudio. Quer que eu fale? Bom, isso é que nem no direito de família, né? Quando você fala sim lá no cartório, é ali que passa a valer os seus deveres conjugais. Artigo 1566 do Código Civil. Né? Fazendo um paralelo. Agora viajei, Valdir, ó. Eu fui no direito de família, mas só para caracterizar, quando o voluntário fala sim, inicia o serviço voluntário, esse é o momento, Cecília, que ele deve formalizar, né? Na verdade, ele pode formalizar um pouquinho antes, né? Você faz lá nunca depois, né? Isso, nunca depois, né? Porque depois é documento retroativo, né? Que aí aplica o artigo 9º, né? Pode ser encarado como nulo, enfim. Então, o que eu defendo é que tem um programa de voluntariado com processos bem definidos, né? Entrevista, seleção, verificar onde ele vai atuar, verificar número de horas, verificar as despesas, enfim, tem todo um programa. O que eu vejo muito, infelizmente, é assim, né? Ó, chegou um voluntário lá, quem que vai atender? Ah, eu não tenho tempo agora, manda fulano. Mas fulano vai fazer o quê? Não, que bom que você veio, amamos você, você é sensacional, você é maravilhoso, vem semana que vem para começar. Aí a pessoa aparece semana que vem, né? E fala, o que eu faço? Ah, não tenho a mínima ideia, mas senta aí, né? Vamos te dar uma estação, uma senha. Importante que você veio, né? Quer dizer, tá tudo torto, né? Tem que ter um processo, tem que ter uma entrevista, tem que ter o termo de adesão, tem que entender por que ele está ali, né? Enfim, não é porque é voluntário que não tem que ter um processo. Esse processo passa por uma entrevista. Isso em relação aos voluntários não estatutários, né? Você fez duas perguntas em uma aí. Então, os voluntários não estatutários, dessa forma, os voluntários estatutários, os diretores, eles podem ser remunerados ou não remunerados. Se eles forem remunerados, não são mais voluntários, né?
pelo menos assim no exercício. Assim, tem que alertar, Beia, porque eu já vi, Valdir também, né? Todo diretor estatutário tem que assinar o termo de adesão, né? Que aí tem duas correntes, uma que defende que sim, outra que não. Eu defendo que não, porque a própria ata, né? E o termo de posse, né? Aí eu até complemento, né, Valdir? A ata e o termo de posse. E E a no posse. termo de posse, aí você tem um documento formal, né? Eventualmente, se ele suscitar uma ação trabalhista, você vai dizer, não, peraí, ó, está aqui nosso estatuto, está aqui, ele foi eleito, ele tinha ciência que é não remunerado, e está aqui o termo de posse também. Então, assim, mesmo que não tenha um termo de adesão, mas eu quero ter o termo de adesão da diretoria voluntária. Nenhum óbice, né? Nenhum óbice, né? Assim, a lei não veda, né? Mas aí é de uma posição mais conservadora, mais um compliance absoluto aí nesse sentido. Então, em relação à diretoria estatutária, se não for remunerada, né, Valdir? Aí você realmente não precisa. Agora, o importante, Cecília, aí a área do Valdir, é que você valorize a diretoria estatutária a valor justo. Okay? Isso. O que eu tenho visto muito, né, e aí já faço uma ponte também, né, Valdir? Quando você fala em imunidade tributária, ou quem tem o SEBAS, ou quem tem a qualificação de OCIP, ou quem tem os atributos de marco regulatório, se a sua contabilidade não estiver regular, ou seja, deixar de observar as normas contábeis, e no caso aí a ITG 2002-R1, que diz que o serviço voluntário tem que ser valorado a preço justo. Então, se você não fizer isso, Cecília, sua contabilidade está irregular, você aprovou na Assembleia, está tudo lindo, maravilhoso, mas aí você põe aquela foto bonita, né, Valdir, lá no site, né? Olha os nossos voluntários, né? Que maravilha. Aí não tem nada, né? Pronto, você já criou prova contra si, aí o juiz vai fazer aí você vai falar, aí a hora você faz assim, né, Valdir? Né? Então, objetivamente, começa a atuar como voluntário, esse é o momento, o ideal um pouquinho antes que ele tenha a assinatura, né, do termo de adesão ao serviço voluntário, né? Mas aí tem outras Então, questões, né, Valdir? é termo de adesão para voluntário e termo de posse para voluntário estatutário não remunerado, né? Voluntário. Isso. Certo? O termo de posse é uma exigência que o cartório faz para quem é eleito e empossado na Assembleia. Tá. Algumas organizações dão a posse dentro do bojo da ata, né? Tá. Só que é detalhe, gente, é cheio de detalhe. O que acaba acontecendo é o seguinte: quando você dá a posse no bojo da ata, o eleito empossado ele não declara que não está em curso nos crimes. E alguns cartórios não aceitam. Então, depende do cartório. Então, por cautela, o que eu faço? A ata e um anexo, que é o termo de posse. Mas aí eu escuto também muito isso, né, Valdir? Não, mas no cartório meu não exige isso. Eu falei, gente, eu lido com, sei lá, 100 cartórios no Brasil, então eu vou criando aqui um update, né? Ó, isso aqui tá certo. Então, quando eu estou falando o máximo, né? Aí, se o seu cartório tem dois tipos de cartório, né, Valdir? O mais chato do universo, que não averba nada, e aquele que averba tudo, né? Então. Tem isso também. Então, tá. Então, Cecília, só para a gente fechar a sua pergunta, você tem que ter termo de adesão no momento zero. Eu acho que o Cláudio fez até um paralelo com o casamento. A hora que você assina a certidão de casamento, está criado aquele vínculo, exatamente. Agora, uma pergunta que ficou, já te dou a vez, Andréa, uma pergunta que ficou assim, tem que renovar todo ano ou ele é ad eterno? Então, eu não sei, eu estou avançando o sinal aqui, né? O que acontece? A legislação não estabelece um prazo determinado. Alguns preferem por prazo indeterminado. Eu, Cláudio, não gosto de prazo indeterminado, por uma simples razão. Convém, né? Eu gosto de reavaliar isso a cada ano, mas algumas organizações não têm estrutura para isso. Vamos firmar por 2 anos,
e reavalia, porque é mais fácil você liberar o voluntário, né, e se liberar, falar, olha, já, enfim, o indeterminado, o que acaba acontecendo muito, aí vou falar um pouquinho das ações trabalhistas, né? Quando é que nasce uma ação trabalhista? Quando alguém se sente incomodado, invadido ou desprestigiado. Então, vale para o voluntário, né, Valdir? E vale para o empregado, né? Assim, sessão de feedback ou conversa fraternal, Cecília, na saída, tanto para o descasamento, quanto para a rescisão do voluntário, quanto para a rescisão de empregado, não é esse momento. Significa que você não tem um processo de avaliação, né? Assim, se não vai bem o voluntário, você tem que falar, olha, não ficou legal isso, você não pode tirar cópia dos cadernos de todos os alunos da faculdade aqui, porque você é voluntário, você não pode levar pacote sulfite. Tudo isso que estou falando é caso concreto, tá? Voluntário, assim, eu não faço, eu não ganho nada, então me dou o direito de tirar cópia, me dou o direito de levar sulfite, me dou o direito de levar cartucho, me dou o direito de levar lanche para a faculdade, enfim, ele vai se dando direito, né? Então, eu já vi isso, eu falo, mas como assim, né? Mas é que eu sou voluntário, eu não ganho nada. Eu falei, então, mas isso não lhe dá o direito de cometer crime aqui de furto, assim, aí o pessoal de apropriação indébita. Isso. Então, o mais legal, então, é a gente fazer um termo de adesão para determinada atividade, porque a hora que ele mudar de atividade, aí você faz um novo termo de adesão. É o melhor. Isso, assim, eu tenho recomendado, mas não é obrigatório. O importante é vocês fixarem o seguinte: não existe prazo determinado pela legislação. Tá. Para fins de uma melhor gestão, você pode criar por prazo determinado por 1 ano e depois renova, ou faz por 2, ou faz por 3, tá? Assim, mas é importante você ter toda uma estratégia para isso. Então, requer o quê? Que alguém, né, revise todo o processo. Nós falamos do procedimento contábil, nós falamos do termo de adesão, nós falamos como é que entra, e depois tem o como é que sai também, né? Voluntário sumiu, como é que vai ser? Vai rescindir, não vai rescindir? Ele vai poder assinar? Como é que vai ser a assinatura, né? Aí é outro abacaxi também, né, Valdir? Como é que vai assinar esse negócio, né? Some, né? Como é que A Andréa tá com a mão Depois eu quero fazer um comentário, mas deixa a Andréa falar primeiro. Deixa a Andréa fazer a pergunta. Obrigada, foi ótimo. Imagina. Gente, boa noite, que privilégio estar com vocês aqui. Nossa, muito obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês. Quando eu recebi, eu respondi, acho que era Ricardo o nome dele, que ele perguntou, aí eu mandei todos os que eu tinha, porque eu sou consultora, com muito prazer, do IGESC. Nesse momento... Rafael, acho que foi o Rafael. Rafael. Aqui, oi, Rafael. Então, agora eu não estou conseguindo, mas essa apostila que disponibilizaram deu um bate-bola assim, de conversa com a contabilidade, com a diretoria, aí ficava assim, ESFL, entidade sem fins lucrativos. Falei, ok. E aí, sabe, e foi assim. Então, eu vou tentar esclarecer do meu trabalho. Trabalho numa organização de apoio ao paciente com câncer, chama SECAM, em Mogi das Cruzes. Temos SEBAS, Serviço Social, Área Saúde. Aí, me falaram que a gente não valorava a hora da diretoria estatutária. Aí me falaram que não podia, porque eles não têm o termo de voluntariado e no nosso estatuto não consta que eles são voluntários. Aí era para constar? Não era. E até então eu nunca tinha ouvido esse termo de posse. Por quê? Eles são eleitos, sim, tem a ata registrada em cartório. Ok. E depois surgiram outras coisas aqui relacionadas até a INSS. A gente nunca colocou esses encargos. Então, peraí, vamos começar. Então, vamos fazer uma pergunta de cada vez. Uhum. Então, vamos para a primeira. A parte do termo de posse, Cláudio Ramos já esclareceu. Uhum. Existem cartórios que exigem, outros não. É melhor ter para garantir que o seu diretor estatutário reconhece que o trabalho é voluntário. Ok, e eles não recebem, tá certo. Uhum. Então, é melhor ter o termo de posse para garantir que ele reconhece, através da sua assinatura do termo de posse, que aquele trabalho é voluntário. A segunda pergunta é valoração. Vou passar para o Valdir. Depois a gente vai para a próxima, Andréa.
Vai lá, Valdir, vamos falar um pouquinho de valorar hora de voluntário. Essa coisa de preço justo, porque às vezes o que a gente acha que é justo, o voluntário acha que é pouco. O que a gente costuma fazer é pesquisar em 3 fontes, sabe? Tira uma média. Isso que a gente faz com os outros voluntários. Agora, com presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, confesso que eu fiquei rendida. André, deixa eu te explicar, querido. Bom, a ITG 2002, Instrução Técnica Geral 2002, né, que foi aprovada pela resolução 1489, o que acontece? Essa resolução saiu, ela foi publicada em setembro de 2012, inclusive com vigência a partir de janeiro. Então, teve muita gente que teve que voltar lá em janeiro, eu mesmo, na organização que trabalhava, tive que refazer aquela coisa. Bom, muito bem. Quando essa ITG saiu, ela não falava explicitamente, né, de que deveria ser valorado também os diretores, né, os dirigentes estatutários, não remunerados, obviamente. Não falava sobre isso, né? Ela só dizia que o serviço voluntário deveria ser, isso está claro na norma, né? Deve ser valorado, né? A gente fala valorizado, porque valorizar a gente valoriza muito o trabalho voluntário, né? Aí é valorar, né? Quer dizer, dar valor, e aí tem uma série de critérios que a gente vai falar daqui um pouquinho, né? Dar valor a esse trabalho voluntário. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, por que isso é importante, o que deve fazer, a lei faz muito sentido. Mas depois, quando essa lei ela foi revista, a gente, inclusive, hoje fala, né? A ITG 2002, R1, que significa R1, quer dizer, revisão, né? Né? Quer dizer, a primeira revisão, ela já passou por uma revisão. Nessa revisão, fala bem claro, entre vírgulas, né? Que deve se valorar todo o trabalho voluntário, inclusive dos dirigentes não estatutários, né? Então, é necessário que você, de alguma maneira, um critério que a organização deve criar, né, deve elaborar, e esse critério, né, já vou adiantando, todos esses critérios, eles têm que ser escritos, isso tem que estar lá, inclusive, numa nota explicativa, né, no balanço no final do ano, quando a gente faz, tem que dizer qual que é o critério que a gente utiliza, mas é necessário, por força da norma, que, inclusive, o pessoal da sua diretoria, os não estatutários, né, que tem lá o termo de posse e tudo mais, que sejam valorados, você tenha lá o trabalho deles valorado, conforme determina a norma. Ok, vou prestar atenção nessa RI, porque quando eu mandei... Esse R1. R1. Quando eu mandei para a diretoria, me falaram, mas essa apostila fala da Casa Ronald. Aí eu fui lá no site, fucei, peguei o balanço deles, notas explicativas, consta essa ITG. Fui no nosso, também consta. Aí falei, olha, o nosso está igual ao deles. Aí eu falei, deixa que eu vou ter a reunião com eles e aí eu vejo. Então, eu vou prestar atenção agora, falar com o contador sobre essa... Tem que colocar. R1, exatamente. ITG 2002, R1, primeira revisão. Isso. E com relação ao valor, desculpa, Cláudia, e com relação ao valor, Valdir, como é que a gente identifica o que é valor justo? Porque eu acho que cada organização tem um padrão. A Andréa comentou que para as diversas posições da organização na qual ela atua, eles fazem uma pesquisa de mercado. No Instituto Jéssica, nós criamos uma regra, né, que foi estabelecida lá em 2015, que a regra é X. Como é que a gente identifica o que é valor justo? Então, veja, gente, nós temos que ir lá na norma contábil, né, para saber o que é valor justo, né? O que a norma entende, né? Que a norma contábil entende que é valor justo. Um valor justo é aquele que se aproxima do mercado, é aquele que seria praticado no mercado. Isso, em alguns casos, é fácil. Um professor, sei lá, de educação física, por exemplo, se você for lá no site, né, no Conselho Regional e tudo mais, você vai ver lá quanto é que se paga por hora, em média, para um professor de educação física. Então, você pega de lá. Pode-se fazer, como você está dizendo, André, fazer uma média, né, do mercado, mas valor justo é aquele que se aproxima do mercado. Se a gente for ver lá na norma contábil, então é uma coisa complicada, até escrevi aí num texto, né, eu utilizei o que diz a norma, mas é muito complicado. Na verdade, valor justo é aquele que se aproxima do mercado, ou seja, qual que é o valor justo do meu carro? Eu vou vender meu carro, qual que é o valor justo? Eu acho que meu carro vale R$100 mil. Pô, que ótimo, por quê? Porque eu trato dele direitinho, aquela coisa. Mas eu vou no mercado e o mercado paga 80. Então, qual que é o valor justo? É 100 ou é 80? Não, meu cara, você pode querer R$200 mil no seu carro, né? Se você gosta dele, ótimo, mas o valor justo é aquele que o mercado determina.
né? Então, esse é o valor justo. Agora, como é que a gente chega nisso? Aí que são os critérios, que a norma não fala que critérios são esses. Nós deveremos criar critérios. Vamos lembrar que esses critérios, aí vem a norma contábil, esses critérios eles têm que ser consistentes. O que significa ser consistente? Consistência é uma outra... um outro princípio contábil, um princípio da consistência. O que significa? Que tudo aquilo que está as normas contábeis, elas têm que ser consistentes de forma que eu possa comparar um exercício com o outro. Se eu ficar mudando esses critérios todos os anos, eu não vou poder comparar, né? Então, não é que eu não vou mudar nunca. Criei um critério hoje, né, e não vou ficar 10 anos com ele. Não, até posso mudar. Mas duas coisas. Primeiro, não posso ficar mudando toda hora o critério. Segundo, se eu mudar o critério, né, e a mudança for significativa para um exercício, para, por exemplo, 2022, quando eu for publicar a minha norma, né, os meus balanços, eu tenho que retroceder lá em 2021, utilizar o mesmo critério para quê? Para poder ter comparabilidade, para que haja consistência. Essa é a primeira coisa. A outra é não mudar esse critério toda hora. Agora, e outra coisa importante também é assim, esses critérios que nós vamos criar, que a organização vai criar, eles têm que fazer sentido. Né? Eu não posso dizer, por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu trabalhei numa organização que havia uma grande organização americana aqui no Brasil e que tinha uma empresa de publicidade americana que fazia as nossas publicidades. Esses caras cobravam um absurdo. Então, quando nós fomos tentar valorar esse serviço, que era voluntário, né? Eles não cobravam, do exterior, era um valor assim completamente fora da nossa realidade. Né? Se a gente juntasse tudo aquilo que a gente tinha de dinheiro em 2, 3 anos, não dava o valor que eles cobravam da gente. Aí o que o auditor falou? Gente, não faz sentido, não pode utilizar esse critério. É o valor de mercado? Mas vocês não têm condição de pagar. Se não tem condição de pagar, eu tenho que encontrar um critério que faça sentido. Tá? E isso em primeiro lugar. Por que isso é importante? Porque, primeiro, esses valores, esses critérios, eles vão ser inseridos, como a gente já falou, e a norma fala disso, numa nota explicativa, e, claro, provavelmente, se a gente tiver, por exemplo, um serviço de auditoria, o auditor vai analisar, ele vai validar aquilo ou não. Né? Então, não pode ser da nossa cabeça, isso tem que fazer sentido. Né? Então, como você falou, se eu tirei uma média lá de 3 anos e tudo mais, e cheguei a um valor, ótimo, vou escrever isso faz sentido. O que não pode é inventar, né? É coisa da nossa cabeça. Agora, a gente guarda a memória de cálculo. Se alguém te perguntar alguma coisa, está ali como é que a gente chegou naquele valor. Exatamente. Então, o valor justo é isso. É aquele que se aproxima do mercado. Ok. Obrigada. Tem mais? Agora acho que o Takashi tem uma pergunta. Tudo bom, Takashi? Oi. Boa noite, tudo bem. Antes de me apresentar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em estar na presença, participando com vocês, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito, e fico feliz pela indicação do Rafael Abuhab, que ele foi voluntário aí no IGESC, e ele fez o convite, deve ter conversado com a Deia, permitindo a minha participação. E eu acredito que aqui eu vou obter solução ou um endereçamento para vários problemas que eu estou tendo aqui. Eu sou aqui de São José dos Campos, eu sou voluntário na Itaex, que é a... Oi, cortou o áudio. O Takashi cortou o áudio. Seu microfone, precisa abrir o microfone, Takashi. Agora sim. Até a parte do Itaex. O Itaex, gente, o Itaex, a gente fez um projeto com eles no final do ano passado. Perfeito. Sabe? Com o Ricardo Canalonga, com a Cristina, com o Alfredo, e aprendemos bastante. Tá? Ótimo. Bom, o meu problema é o seguinte, e aí vou precisar da ajuda do Cláudio Ramos e também do Valdir, né? A Itaex nasceu oficialmente em 2016, tá? E, então, hoje nós estamos na 4ª gestão de conselheiros, conselho diretivo, conselho consultivo, conselho fiscal, já 4ª geração. Acontece que eu cuido do Comitê de Atração e Comunicação com o Voluntariado. Apenas em agosto de 2021 é que nós criamos a cartilha do voluntário.
e com isso apresentando todas as regras de engajamento, de utilização do voluntário, de aplicação, onde eles poderiam prestar os serviços, né? E com o termo de adesão anexo, e com a citação à lei, e com os deveres e obrigações, tá? Tudo bonitinho ali. Só que nós nunca utilizamos isso, até agora, o preenchimento do termo de adesão. Então, esse é um ponto. Eu queria saber, principalmente na parte legal, qual é o valor de atos de boa-fé, porque o ITA ele se baseia muito num conceito que se chama disciplina consciente. Então, todos os alunos, quando estudam lá e depois, posteriormente, quando se formam, eles carregam consigo esse conceito de disciplina consciente, que na realidade é um ato de moral muito elevado, tá? Então, isso se aplica toda a vida. Então, nós temos até hoje trabalhado em ações, voluntariados, sempre nessa aplicação, de sempre ter a boa-fé em todos os atos. Eu estou pensando agora em aplicar solicitar ao conhecimento e a adesão de todos os 240 voluntários que a gente tem, tá? Desde o início, porque nós temos voluntários desde a turma 61, gente que tem mais de 70 anos de formado, 60 anos de formado. Já estão bem velhinhos, mas eu vou ter que percorrer todo esse caminho, pedindo formalmente para que eles tomem conhecimento e adiram a isso. Embora essa cartilha tenha saído em 2021. E aí eu pensei em fazer um ato retroativo, colocando um texto dizendo que todos têm conhecimento, que a dedicação, o trabalho realizado precedentemente foram todos de boa-fé e que esse termo reflete exatamente as atuações futuras. Isso é válido, pelo menos como atos de boa-fé, porque realmente nós não temos nenhuma assinatura de ninguém até agora. Então, esse é um ponto fundamental. Tá? Bom, algumas reflexões, assim, é um caso concreto, tá? Mas o que acontece? Nós estamos aí diante de uma irregularidade que fragiliza a gestão, a administração, ou seja, não foi observada a legislação, então o risco é da OSC, da Organização da Sociedade Civil. O princípio aí da boa-fé, ele vale, né? Mas o juiz trabalhista, ele vai atropelar esse princípio aí, né? Assim, porque no direito do trabalho existe um princípio que é indúbio pro operário, na dúvida a favor do reclamante. Lembrando que o reclamante pode ser o que era voluntário, que se diz empregado, né? Então, aí cai naquela situação anterior, né? Tem termo de adesão? Não tem. Era, não era, né? Aí você fica refém do entendimento do juiz. Então, se ele for mais forte em dúbio pro operário, você está encrencado, né? Agora, o que acontece na Justiça do Trabalho? Por força da Constituição Federal, você pode manejar uma ação até 2 anos depois do desligamento. Então, se um voluntário, eventualmente, né, em 2023, fala assim, não, mas eu fui voluntário em 2016 ou 2018, então, em tese, né, já está superado esse prazo aí prescricional de 2 anos. Então, você tem uma defesa por uma questão da prescrição, do prazo prescricional. Isso vale para o empregado ou o candidato a voluntário que posteriormente queira o reconhecimento do vínculo. Tá? Então, nesse sentido, como é que funciona? Você pega... Então, você vai pegar em 10/4/2023, então, em tese, o risco até 9/4/2021 já foi. Então, você já tem um corte aí no tempo, né? Que favorece aí a questão da gestão. Uhum. Então, é nesse sentido. Entendi. Documento com data retroativa na Justiça do Trabalho também não é bem-vindo. Aplica-se aí o artigo 9º da CLT. Pode entender que é um ato nulo. Aliás, nenhum documento com data retroativa, ele é bem recebido, até porque fere aí o princípio da boa-fé, né? Nesse sentido. Desculpe, Cláudio, não seria data retroativa. A data seria atual, mas com o reconhecimento que todas as ações, atitudes e esforços realizados foram de boa-fé, no sentido de voluntariado, como
é hoje descrita a resolução, né? Seria, mas com data atual. Sim, aí você tem que conectar com o Valdir aí da contabilidade, né? Se você retroage uma data, então, desse documento em fato pretérito, você tem que refazer a contabilidade. Aí você tem outra confusão na contabilidade, né? Você vai, aí você vai discutir isso com a auditoria, que também não vai, enfim, você vai atrair, é um imã, né? Isso em direito nós chamaríamos assim, é o fruto da árvore podre, né? Assim, vai contaminando tudo, né, Inês? A Inês que é da área jurídica. Então, assim, o meu melhor conselho agora, sem avaliar muito, assim, vai apodrecendo tudo, né? Não, assim, você acha que está consertando, às vezes você está piorando, né? Então, o que eu faria, assim, muito objetivamente, formaliza, né, a adesão ao serviço voluntário. Eu acho que não seria forçar muito a barra, né? A partir de janeiro desse ano, né? Então, você tem aí um chorinho aí de 3 meses, então formaliza, né? Fica ajoelhado aí 2 anos para não acontecer nada, né? Aí você busca pela prescrição, né? Eu acho que é assim... E bacana que vocês têm o manual do voluntário, isso é muito raro, viu? Então, parabéns, assim. Obrigado. E aí já deixo 2 dicas, né, Valdir? O próprio Tribunal Regional Federal, que é o órgão da instância federal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, ambos têm uma resolução que dá dicas assim, se você olhar como paradigma o manual dele de voluntários, você pode fazer um copiar, colar, melhorar. Então, os 2 tribunais, tanto o TJ quanto o Tribunal Federal, eles têm lá, e tem coisa assim, deveres do voluntário, né? Sim. Então, na nossa aula de voluntariado, que aliás é amanhã, não sei, acho que essa semana tem aula, eu falo sobre isso, né? Porque se você fizer, né, Valdir, como referência, 2 tribunais, né? Você está bem acompanhado, né? Assim, o menino vai dizer, olha, está aqui, mas, né? Então, eu não faria, Takashi, assim, voltar muito no tempo, começa a resolver agora, para não ferir a sua contabilidade, porque senão você resolve um negócio e detona outro, né? Então, sim, entendido. Vai ter que reabrir a contabilidade. Então, acredito que... Né, Valdir? Por favor. E outra questão, viu, Takashi, é aquilo que a gente fala sempre, tudo aquilo que a gente tem que explicar demais, né? Sim. Você acaba resolvendo, né, arrumando mais problema. O que a gente tem visto nas organizações, muito nas organizações, por incrível que pareça, é assim, a gente formaliza, né? Tem uma formalização, tem um termo de adesão, por exemplo, né? Tem diversos casos, mas um termo de adesão, por exemplo, mas isso está lá, o pessoal assina aquela coisa toda, firma, a gente deixa guardado, mas na realidade a relação é outra, né? Vamos lembrar, e o Cláudio está aí, ele pode ajudar a aprofundar esse tema, que o direito do trabalho, né, no Brasil, ele tem um princípio que é o princípio da realidade, que é da primazia da realidade. Então, o que é que significa isso? Significa que não adianta eu ter lá formalizado um termo de adesão, por melhor que esteja feito e tudo mais, políticas, essa coisa toda, se a minha relação com o voluntário é outra, né? Eu já cheguei em organizações e que a direção da organização, uma senhora extremamente simpática, um trabalho maravilhoso que esse pessoal faz aqui na Zona Sul de São Paulo, e ela falava para mim assim, olha, os voluntários trabalham aquela coisa, eu na minha visão, eram todos voluntários mesmo, mas depois ela me falou que pagava R$ 1.500 todos os meses para os voluntários. Eu falei, mas por que a senhora paga? Ué, por quê? Porque eles vão viver do quê? Foi bem isso que ela falou para mim. Falou, olha, senhora, tem alguma coisa errada, porque então eles não são voluntários, né? Então, muitas vezes, você contrata um MEI, né? Fala, não, vou dar uma notinha de MEI, essa coisa toda. O importante é a gente ter claro qual que é a nossa relação, quer dizer, qual que é a realidade. E a organização, o Cláudio começou falando disso, a gente fala assim, pô, se eu for pagar todos os direitos, a organização não sobrevive. Ora, gente, se a organização não pode sobreviver, então que não sobreviva. Mas nós temos que cumprir, nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente prega para a sociedade. Se a gente quer uma sociedade correta, uma sociedade solidária, uma sociedade cumpridora dos seus deveres, ética e tudo mais, a gente tem que fazer isso dentro da nossa casa. Então, se eu coloco lá o termo do voluntariado, que ele é voluntário, né? Então, ele é voluntário, eu não posso pagar nada para ele. Né? No máximo, como diz a norma, reembolsar aquilo que ele gastou, que isso é justo. Conforme a lei. Desde que tenha comprovante. Comprovante, sim. Comprovante idôneo, nota fiscal, tudo mais. Pelo amor de Deus. Assim, às vezes a gente tenta arrumar um jeito de resolver uma questão e tudo mais, gente, não tem jeito, é a norma, né? Eu brinco sempre, eu digo sempre o seguinte, quando eu falo de contabilidade, eu vou terminar minha fala bem rápido, Béia.
só para não perder aqui a brincadeira, né? Porque eu sou economista também e fiz aí o meu mestrado na área de administração, então a gente fala assim, tanto na administração quanto na economia, o termo de ser uma pessoa criativa, de ser criativo, é muito bem-vindo. Então é legal uma economia criativa, onde você cria formas de produção, onde as pessoas, né, onde você possa distribuir bem aquilo que é justo para as pessoas, né? Na administração também, de você usar a criatividade para poder melhorar os processos produtivos, né? Agora, gente, dentro do direito e dentro da contabilidade, você falar em criatividade é fraude, não pode, quer dizer, a norma é a norma, tem que seguir a norma, né? Tem até contabilidade criativa, gente, é crime, né? Então, o que está na norma, não tem jeito. Tem que seguir. Se você me permite uma parte... Até o nome, contabilidade criativa, me assusta já. Pois é. Eu já ficaria desconfiada. Você fala, não, isso aqui é fruto da contabilidade criativa. Eu já ia olhar de novo. Entendeu? Isso é fraude. Eu queria só complementar, Valdir. É muito interessante você ter trazido essa coisa do MEI, porque muitas vezes as organizações da sociedade civil, para evitar ter toda aquela coisa de ter uma pessoa CLT, ela acaba dizendo, vamos fazer com MEI. Gente, MEI tem limite, tá? Por exemplo, se a pessoa é uma coordenadora, a função coordenar não pode ser exercida por um MEI, tá? Isso é uma regra. Então, tenham muito cuidado quando vocês estiverem MEI, para não criar, lá vou eu, Cláudio, me ajuda aqui, vínculo, não pode, porque se assim, você é MEI, mas você trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Esquece, você não é MEI. Subordinação, né? Pessoalidade. Pode. Não existe. Não é MEI, é empregado. MEI é um serviço eventual que vai para aqui, vem aqui, faz esse serviço e vai embora, entendeu? Se você começa a ter sempre esse MEI, você caracteriza vínculo. Então, muito cuidado com isso também, para não expor as nossas organizações a qualquer... Olha, tem um negócio, eu estava procurando aqui enquanto vocês estavam falando, a OAB acho que o Cláudio talvez conheça, a OAB não sei, eu peguei uma vez lá no GESC, essa cartilinha aqui, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem. É o AB de Osasco. Isso, o Centro de Voluntariado de Osasco. Exatamente, Cláudio. Essa cartilha, gente, ela é ótima. Ela tem as leis, ela tem modelos. Olha, foi tão bonitinha e assim, todas as dúvidas que você tem modelos de termo, tem modelos de desligamento, tem modelos, tem tudo. Eu acho que até talvez esteja disponível, né, Cláudio, na própria OAB, tá? Então, mostra ela de novo, Inês, por favor. Deixa eu ver. Eu acho que eu estou nela também. Acho que eu estou nela. Então, eu acho que sim. Se eu não esqueci, Cláudio, eu estou nela. Só uma chamada. Cláudio Ramos da Silva. Gente, ele está aqui. Então, por isso. Está aí. Então, assim, pessoal. Faz tempo isso aí já. Mas continua valendo. A lei é a mesma. Tem só um reparo a fazer, né? Assim, eu lembro dela já. Tem um reparo a fazer, até conversamos, Valdir e eu. Tem um decreto novo, não tão novo, né, Valdir? Que complementa. Não, porque é um decreto novo que o pessoal. E nesse decreto novo, houve uma inclusão do direito do voluntariado para animais, né? Os institutos ligados aí a. Animais. Você não sabe o número de cabeça, né? 99. O Valdir tem, eu tenho aqui, peraí que eu já pego já, peraí. Me fala que eu já vou escrever aqui mesmo, porque eu vou colocar complemento. Mas, olha, pessoal, essa está disponível no site. Gente, eu não sou advogada, não, eu sou administradora. Na OAB de Osasco, tá? .com.br. E, assim, sinceramente, eu achei de todas as... É simples, efetiva e rápida. Você consulta na hora. Olha, Valdir, peça para eles novamente, se possível, porque é um trabalho, eu acho, muito importante. E, assim, tendo o crivo da OAB, a gente também dá mais legitimidade, né? Ou seja, um órgão que lida com eles. Então, eu achei
Eu peguei, Cláudio, porque eu sabia que você estava aqui, por isso que eu fui buscar. Está aí no chat, gente. Eu nem lembrava mais, mas assim... Obrigada. Obrigado, Inês. Você nos provocou a atualizá-la. Eu continuo presidindo a comissão da UAB de Osasco no segmento e já deixo um convite aqui. Dia 28 de agosto, teremos o Dia Nacional do Voluntário, né? Isso. Então, dia 28, é uma data especial também, Andréia. Aí é o momento de reconhecer, de agradecer, desde que tenha o termo de adesão, né? Não vai, Takashi, dá lá o agradecimento sem o termo de adesão. Não. Você gera Aliás, prova contra gente, você, né? Aliás, antes de eu dar a voz à Débora, eu queria falar outra coisa. A gente faz termo de adesão, mas se vocês forem usar imagem, voz e depoimento, lembrem de colocar no termo de adesão que vocês estão pedindo autorização. A gente faz live, tira foto e posta na rede social. Então, é voz, imagem e depoimento. Porque se a pessoa fala uma frase, aí você quer postar no Instagram aquela coisa bonitinha assim, é bom você ter autorização para isso também. Então, agora eu vou abrir para a Débora. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, a minha dúvida, nem sei se, enfim, não sei se já falaram aqui também, talvez eu não peguei. Eu sou a Débora, assim, do Instituto É Com Amor, e eu trabalho na área administrativa. A minha dúvida é como, eu não sei se existe, assim, se a gente computa, se a gente tem como estimar o trabalho que um voluntário faz dentro da parte da contabilidade, assim, em termos de documentos, sem ser essa parte de adesão. Se, por exemplo, no balancete nosso que a gente faz anualmente, será que caberia alguma observação sobre esse trabalho que de alguma forma é estimado, assim, da parte dos voluntários? Assim, essa é a minha dúvida. Não sei nem se isso existe, assim, tô perguntando assim, aleatoriamente, porque eu estava analisando aqui o balancete do Instituto, e essa é uma dúvida, assim, que eu tinha com relação, porque, assim, atualmente nós temos em torno de 10 voluntários, assim, e nós temos o termo de adesão, enfim, nós temos toda a parte contratual, e inclusive o manual do voluntariado, a gente elaborou um com base no que já existia, enfim, por aí. E vocês, Débora, vocês contabilizam essa hora de voluntário? Não, assim, no termo de adesão, a gente estipula as funções que o voluntário iria fazer. Na contabilidade, lá no balanço, lá no seu razão, esse valor está lançado como uma Exatamente, doação? é essa a pergunta minha. Assim, então vai lá, Valdir. Como é que a gente contabiliza? Aliás, gente, eu vou colocar no chat um documento que o Valdir preparou para nós. Depois eu coloco lá no grupo também. Mas primeiro eu vou colocar aqui no chat com todo Ele fez um trabalho incrível, um PDF com toda a parte legal, com todos os comentários. Então, eu vou colocar aqui no chat, enquanto ele fala para a gente, como é que a gente contabiliza isso. Porque eu entendo assim, Valdir, vou falar minha linguagem de leiga. Eu sou uma voluntária, eu estou doando meu tempo para a organização. Isso tem um valor. Você falou, tem que valorar, não é valorizar. Valorizar é lá no dia 28 de agosto que a gente faz festa. Mas valorar é colocar um valor. Como é que a gente lança isso contabilmente? Exato, essa é a minha dúvida. Tá, vamos lá. Bom, Débora, então eu estou partindo do princípio, e aí na sua contabilidade tem alguém, né, que presta um serviço voluntário na contabilidade. Faz lançamento, faz conciliação, sei lá o que ele faz. Mas é um voluntário que está ali. Esse voluntário, obviamente, ele tem o termo de adesão, né, assinou o termo de adesão, e lá no termo de adesão está lá o que exatamente ele faz, quantas vezes ele vem por semana, né, tudo isso está explicadinho ali. Muito bem. Então, agora vamos para a vida, né? Vamos para a prática. Como é que a gente faz isso? Primeiro, o valor justo. Como apurar o valor justo? Lá nesse documento que a Bé vai colocar aí, tem lá um exemplo de uma planilha que vocês vão fazer, vão preencher essa planilhazinha para poder chegar, né, e ter isso documentado, chegar nesse valor justo. Então, eu não vejo dificuldade. Então, primeiro, quantas horas essa pessoa trabalha? Primeiro, qual é o valor da hora?
você estima, você já tem gente lá dentro da sua organização, né, tem outros profissionais da área contábil, né, provavelmente, que já trabalham e que recebem salário. Então, é mais ou menos o valor da hora estimado, né? Vamos lembrar, gente, que essas horas são sempre estimadas. O voluntário não precisa, como era antigamente, picar o cartão, né, bater o cartão, você não precisa, né, controlar as horas, exatamente quantas horas. Então, hoje ele chegou atrasado, não precisa disso, são horas estimadas. Então, você estimou o valor da hora, estimou a quantidade de horas. O ideal é fazer esse lançamento todos os meses. Tem algumas organizações que deixam para fazer no final do ano. Eu acho que deve fazer todos os meses, certo? Então, estipulou o valor da hora. Vamos imaginar que esse seu voluntário, né, que a gente estimou o valor, valoramos o trabalho dele em R$1.000 por mês, certo? Então, esse é o valor. Está lá na planilha, R$1.000 por mês, assistente de contabilidade. Muito bem. O que é que eu faço? Pego essa planilhinha, vou lá para a contabilidade. E o contador, a contadora, vão fazer o seguinte, eles vão fazer um único lançamento. Eles vão fazer um lançamento a débito de uma despesa, como se a organização tivesse pago esses R$1.000 para ele, né? Por isso que é valor justo, aquele valor que eu, se tivesse que despenderia, R$1.000 de despesa e os mesmos R$1.000 numa receita de trabalho voluntário. Despesa de trabalho voluntário, receita de trabalho voluntário. Onde? Em que lugar? Em que centro de custos? A contabilidade precisa ser feita hoje em dia, a contabilidade tem que ser feita por cento de custo, né, gente? Contabilidade moderna por cento de custo. Vou lá no custo, no centro de custo, onde ele prestou o serviço e faço o lançamento. A débito de despesa de serviço voluntário, crédito de receita de serviço voluntário. Um menos o outro dá zero. Quer dizer, essa valoração ela não influencia no resultado, ela não modifica o resultado. Entendi. Né? Bom, eu já queria emendar para dizer o seguinte, por que a gente faz isso? Por que a norma, e eu falei que faz muito sentido? Claro, gente, porque se a gente não valorar, se nós não tivermos esse valor, nós não vamos saber quanto é que custa o nosso trabalho na organização. Imagina que eu tenho uma organização que só tem trabalho voluntário. Quanto custa essa organização? Eu preciso ter isso registro na contabilidade, senão a contabilidade perde o sentido. Vira aquilo que a gente falava antigamente lá do guarda-livros, quer dizer, o guarda-livros tinha lá os livros, tudo, ninguém sabia para que servia, não sabia para nada, né? Então, a norma existe, ela nos obriga a fazer isso, é obrigatório fazer isso, né? De acordo com a norma, para a gente calcular o verdadeiro custo da sua operação. Então, no nosso caso, a gente nunca nem chegou a colocar isso na nossa documentação. Precisa. Então, precisa, né? Então, eu teria que ter um controle dessas horas por voluntário. Entendi. Deixa eu aproveitar e fazer um acréscimo. Nós não estamos falando de controle de ponto de voluntário, não é isso? Não, sim, eu entendi. É uma estimativa. Então, o que você pode fazer? Você vai ter uma planilha lá, né, com o nome de cada voluntário, previsão de horas semanais, tanto, vezes tantas semanas, previsão de horas voluntárias mês, vezes o valor da hora voluntário, né? Algumas organizações, Valdir, têm feito assim, aprova uma tabela do valor voluntário e a diretoria aprova, porque gera uma evidência, né? Então, perfeito. É uma estratégia também que dá segurança jurídica e segurança documental, e os auditores, eles sempre ficam de olho. Mas de onde que veio isso, né? Então, assim, uma vez por ano, a diretoria aprova lá a tabela, né, de valor justo, né, que é isso que o Valdir comentou agora. Depois é só planilhar, né? Planilhou e passa essa recomendação que o Valdir deu, né? De lançamentos mensais, de forma segregada, né? Porque você pode alocar para cada projeto ou serviço também, que é bastante importante. Então, fica tudo certinho. Agora, quem não fez isso, essa norma ela é de 2012, né, Valdir? 2012, exatamente. Janeiro de 2012, teria que começar em janeiro de 2012. Ela é de setembro, mas com vigência a partir de janeiro. Isso. Então, quem não fez... Perdão, Cláudio. Quem não fez isso ainda está com a contabilidade irregular. Isso atinge a imunidade tributária. Ó a bomba atômica. Entendeu? Significa o quê? Aproveitem que até 30 de abril vocês estão fechando as demonstrações, né, Valdir, do ano passado. Então, já resolve isso. E nesse momento, Valdir, eu tomo as carteiradas, né? Que esse doido de advogado, né, tá metendo o bico na contabilidade, viu, Inês? Eu tomo carteirada toda vez nesse assunto, viu? Assim, porque é terrível, né? Terrível.
Porque aí tem discussão, alguém fez a pergunta aí que nós não enfrentamos. Mas isso vai gerar recolhimento de imposto de renda, de previdência, né? A gente escuta essas coisas, não vai gerar, tá? É só um lançamento, um registro contábil, sem efeito tributário e sem efeito fiscal. E o fundamento legal disso, o fundamento jurídico, é a ITG 2002-R1. Está lá no item, acho que é 19, que trata exatamente disso. Então, o contador, que não é contador mais, tá, viu? Hoje é profissional da contabilidade, tá? Profissional da contabilidade. Isso. Então, assim, exatamente, né, Valdir? De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, tanto o técnico, que é o meu caso, quanto o bacharel em ciências contábeis, os dois receberam o título de profissional da contabilidade. Tá? E hoje não existe mais cursos de técnico em contabilidade. Todos são, para ser profissional da contabilidade, só bacharel. Fechou a porta. Então, nesse momento da carteirada, viu? Eu falo, mas eu sou profissional da contabilidade, né? Mas o senhor não é advogado? Também sou advogado, né? Então, nessa hora que a carteirada tem um efeito reverso. O que eu acho é o item 19 mesmo, viu, Cláudio? É o 19, né, Valdir? É o 19. O item 19, tem que ficar de olho no item 19 da ITG. Oi, Bé. Ô, Bé, o que eu acho interessante, né? O que eu acho muito interessante da gente colocar isso nos nossos livros contábeis é que se tem pessoas doando tempo para a nossa organização, ela doa o tempo e ela usa o tempo. Por isso que o Valdir fala que o efeito é zero. Não dá superávit, nem dá déficit. Ele entra e sai, valor igual. Só que, ao lançar isso nos meus livros, eu legitimo a minha organização. Então, um investidor social que vai olhar os meus relatórios vai dizer, olha, tem pessoas que confiam. Então, eu começo a criar credibilidade e começo a criar legitimidade social, o que pode impactar positivamente a mobilização de recursos. Tá? Por isso que, para nós, é importante ter tanto o termo de adesão, que é um aspecto legal, quanto a contabilização, que é um aspecto contábil, mas isso é bom para a mobilização de recursos. Tá? É por isso que eu acabo... Bé, a gente tem que lembrar também que, recentemente, isso que o Cláudio falou e o Valdir estão colocando nas questões contábeis e de direitos, se é uma obrigação agora, desde 2012, né, Cláudio, que você falou? Olha que interessante, é recente isso, a Bé vai lembrar que ela estava junto comigo. Os editais do Brasil e alguns internacionais, eles pedem auditoria das contas da organização social. Então, isso que o Cláudio e o Valdir estão falando é muito importante, porque hoje, se um auditor for auditar a conta e você falar que tem voluntário, ele vai querer que isso esteja contabilizado. Não precisa muito, viu? Eu vou te falar, o edital está fechado já, porque terminou, do Citibank, né, Bé, que nós vimos, e enorme edital, e uma das cláusulas, é um edital de $500 mil, tá? Uma das cláusulas é ter as contas auditadas. Então, assim, estimando, é muito importante isso, porque se você quiser entrar no edital que exija isso, você já vai estar em dia, né? Bacana, muito importante. Outra dica, aproveitar a fala da Inês, aí, Takashi, fica de olho no seu site. Se lá no seu site tem aquela foto bonita, assim, nossos voluntários, né, do Itaex, olha que maravilha, sensacional, né? Aí você mergulha na contabilidade, 0. Mergulha no termo de adesão, 0. Então, e o Leão, todo mundo sabe que ele tem 2 amiguinhos agora, né? Ele tem o Arpia e tem o T-Rex. Então, e tem um núcleo especializado olhando redes sociais, né? Então, assim, não dá... Não... Gente, eu recebi uma notícia aqui agora há pouco que estão ampliando a fiscalização do ITCMD, né? Acabei de receber essa notícia, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Está tudo interligado, gente, né? Rede social, contabilidade, imunidade tributária, cartório. E aí já faço uma reflexão para vocês. Alguns voluntários, eles tratam dados estratégicos, tá? Dados estratégicos. Será que não seria legal também, Takashi, ter um termo de confidencialidade? É claro, não precisa ser para todos os voluntários, mas a lei não veda
né, que ele subscreva também um termo de confidencialidade. Aí já faço um outro puxadinho, né, em relação à proteção dos dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que quem não entendeu, não sabe, não viu, comecem, né, porque você já está atrasado já há 2 anos, pelo menos. Então, 2 anos né, e meio atrasado. Assustador, né, Valdir? Então, olha a exposição que a gente tem É. da pessoa, por exemplo, pegar uma informação e levar para casa. Sim. Entendeu? Então, quando fizer o termo, lembra disso tudo, gente. O próprio Trump, né, está enfrentando isso agora, né? Pegou dados confidenciais. Não, você não viu que até o Biden agora, que ele pegou dados lá. O Biden. Bom, apocalipse lá, vai acontecer mesmo, não vai ter jeito. Né? Vai lá, Cecília, abre o seu microfone. Oi, eu de novo aqui. Esse comentário da Bea aí com relação ao valor da organização, né, que é importante lançar as pessoas que trabalham e isso interfere no valor da organização. Daí minha pergunta volta lá para a diretoria voluntária. Então, é fácil, como o Cláudio falou, é fácil você... É mais fácil valorar a hora de um professor de educação física, de um técnico, né? Mas e aí, quando eu falo dos diretores e o conselho também entra nisso? Conselho, todo o seu conselho, seja ele consultivo, conselho fiscal ou conselho de administração, tem que ser valorado. Agora, o critério que você vai usar para valorar foi o que o Valdir falou para nós agora há pouco. Tem que ser um valor justo. E entre valor justo, o que é justo para a sua organização? Então, eu vou dar para vocês aqui o exemplo do Instituto GESC. O Instituto GESC trabalha com educação. Nós entendemos que os profissionais que atuam no Instituto GESC têm o mesmo valor, seja ele um consultor, seja ele um coordenador, seja ele um instrutor, ou seja ele um conselheiro. Para nós, os profissionais têm o mesmo valor para nós. Então, nós estabelecemos, para nós estabelecemos uma regra, e é uma regra que vale para todo e qualquer voluntário, porque nós entendemos que os voluntários que atuam na nossa organização, por ter as características que tem o Instituto GESC, tem a gente fala que o valor é igual para todo mundo, e a gente tem o valor hora, ponto. Então, é o critério adotado e definido pela organização. Em Assembleia Geral. Isso, que daí, assim, no caso de diretoria voluntária ou de conselheiro, você pode ter valor de hora de trabalho ali, né? Mas quando ele dedica horas para minha organização, a hora dele vale X. Se no mercado ele vale o triplo, ele pode fechar contratos pelo triplo do valor hora. Mas para o Instituto GESC, a hora vale, e nós ainda fizemos o seguinte, estabelecemos em assembleia que é um percentual do salário mínimo, porque assim como o salário mínimo é atualizado anualmente, eu não preciso ficar voltando e aprovando a atualização, correção monetária, nem nada disso. Então isso em ata... em assembleia. Em assembleia. Mas tem a ata da assembleia, né? Então já está definido e registrado ali. Não precisa estar no termo, não precisa... Não. Só um complemento. Eu, assim, por favor, salvo se o estatuto determinar, essa tabela de hora voluntário, necessariamente eu preciso da Assembleia. Por cautela, o que eu tenho recomendado, nessa planilhinha vai ter lá, serviço voluntário administrativo, tanto, serviço voluntário da diretoria estatutária, tanto. Então, isso a diretoria, aprova, fica na ata, anexo, acabou, está resolvido ali na diretoria. Não é obrigatório, mas é uma boa prática que atende aí a contabilidade, atende a auditoria, atende a governança, etc, etc. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a Lei Complementar 187, que trata dos SEBAS, ok?
e permite, vocês sabem, a remuneração do dirigente estatutário. Ok? Então, como referência, respondendo à pergunta da Cecília, já que existe uma lei complementar, portanto, acima de uma lei ordinária, ela diz que você pode remunerar os dirigentes estatutários desde que essa remuneração tenha um percentual de 70% desse piso do servidor federal. Então, se você quer um parâmetro, quer uma referência, eu não sei quanto está o servidor federal hoje, deve estar uns 40 paus, mais ou menos. Por aí, 37, é uma coisa assim, tem 40, por aí. Então, é um bom número, né, Valdir? 40 mil, 70%, só 28 mil, né? Aí você divide por 200 horas, 220, você tem um número, né? Mas, assim, gente, não é... Isso é a elite da elite da elite, né? Assim, mas, agora, não confundir, Cecília, se ele por exemplo, é um advogado famoso, ganha lá 3 mil reais a hora, não sei o quê, opa, não, mas não é lá fora, como disse a Beia, aqui dentro a nossa tabela é tanto, né? Então, eu acho que você tem aqui, né, Valdir, uma referência jurídica, que é a lei complementar, e fica difícil, né, alguém combater, dizer, não, mas de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não, eu tirei da lei complementar 187, né? Então, Cecília e Takashi, é isso que o pessoal nos odeia, né, da área jurídica. Nossa, eu não consigo refutar isso, né? Mas é essa a ideia mesmo, né? É ter um argumento consultivo, preventivo e com base legal. Então, eu acredito que no passado eu usava, não tem mais, era um site que chamava Salariômetro. Eu colocava lá a função, hoje tem, mas é pago. Eu sou pão duro, então não vou mais. Também não pago. Não pago. Mas antes tinha, você colocava lá, diretor não sei o quê, saía lá a média, né? Eu imprimia, guardava aquilo direitinho, pronto, estava resolvido. Mas, então, eu acredito que essa ideia dos 28 mil aí, divide por 220, vai dar um bom dinheiro, tá? Mas não quer dizer que é isso, né? Mas, assim, se você quiser um fundamento legal... Mas eu acho legal estabelecer uma regra. Por exemplo, o salário do funcionário público é uma coisa que reajusta conforme o tempo. Então, você não vai precisar ficar voltando para ficar dizendo... Entendeu? Eu acho que é legal. Não fica defasado, né? Fica... Isso. Entendi. Tá bom, obrigada. Entendi. Tá bom? Imagina. Então, a dica é, cuidado com as fotos, né? Se tem fotos de 100 voluntários, não tem 100 em termos de adesão, você já está encrencado. Se não valorou a diretoria, você já está encrencado. Se não tem nada disso, você está muito encrencado. Então, você escolhe aí, né, o nível de encrencamento, né, Valdir? E por isso, né, que bom que nós estamos tratando esse tema de uma forma preventiva. E alguns têm colocado no termo de adesão, falar do instrumento, né, Valdir? Tem colocado isso, que o voluntário adere às políticas de segurança da informação. Isso, da LGPD, né? Isso, então ele adere ali e toma ciência que está no link tal, né? Então, esse é um item que merece atenção. Uma outra questão que ninguém perguntou, né, Valdir? Mas eu posso... Como é que eu assino isso? Ninguém perguntou, né? Como é que assina? É só a caneta? Eu posso digitalizar a assinatura? Vale o CertSign, o DocuSign, ou não sei o que Sign, né? Então, é uma questão que merece aí... Cláudio, tenho entendido que, por força da medida provisória 2200, você pode assinar com assinatura digital, né? Aliás, com assinatura eletrônica. Não confundir assinatura digital que assinatura com certificado padrão ICP. Essa é outra coisa, que não se confunde com assinatura digitalizada, que é você assinar no papel, Andréia, copiar, colar e jogar no documento. Essa é a pior possível, né? Essa é a pior possível. Então, se você não pode coletar a caneta, colete aí com DocuSign. Eu tenho usado hoje a plataforma chama ZapSign. É um custo-benefício muito bom. Eu tenho assinado os contratos, inclusive, né? E eu tenho colocado nos meus contratos uma cláusula, Valdir, dizendo que a pessoa tem ciência e dá validade a essa assinatura, enfim. Então, eu tô construindo aí documentos, né? Que dão validade para isso também. E pós-pandemia, que amplificou aí, nos empurrou para o mundo dos bits e bytes aí, eu acredito que eu acho muito difícil alguém impugnar a assinatura de um termo de adesão se tiver assinatura eletrônica. Agora, digitalizada, Cláudio, com certeza, né? Tá? Cláudio, o e-mail não é suficiente, não. Então,
assim... O Rafael já surgiu aí porque falamos em dinheiro da Itaex. Assim, você tem uma evidência, mas eu acho que eu não ficaria refém dessa prova, não. Eu assinaria assim, porque é complicado, né? É complicado. Você vai ter que ter uma gestão de e-mails, vai ter que... Nossa, como é que vai fazer isso, né? Vai digitalizar, vai... O ideal, no meu entender... Oi, Rafael. Então, seria o seguinte, né? Você faz um e-mail, olha, essa é a proposta de adesão, aí eu peço a gentileza de responder com o seu de acordo. De acordo. Então, vamos dizer, esse é o e-mail pessoal do voluntário, ele responde, ok, estou de acordo. Quer dizer, isso não tem valor jurídico? Não, assim, e você manda a minuta do termo de adesão em anexo. Sim. Ou no corpo do e-mail. Ele responde dando de acordo, a gente salva isso num PDF e arquiva. Está no colo do juiz. Okay, a minha resposta é essa. Entendi. O juiz vai valorar, vai aceitar. Eu gosto mais da assinatura. Eu gosto mais dos... Essa não tem erro. Eu prefiro, na dúvida, pago lá o ZapSign. O DocSign é um pouquinho mais caro, né? E, assim... É claro que você gera uma evidência, gera um documento, mas, assim, um questionamento possível. Mas cadê? A OSC assinou? Não está nem assinado pela OSC, né? Assim, você vai discutir um assunto que não precisa, né? Então, é melhor ter aí uma segurança jurídica, gastando um custo-benefício pouco, e além de compromissar mais o voluntário, né? Falei, o negócio aqui é mais sério, né? Porque eu já enfrentei reclamantes profissionais, tá? Já enfrentei no segundo setor, já enfrentei reclamantes que entraram para detectar tudo e depois se tornaram membros da CIPA, não tenho nada contra, vieram em 3, o outro foi do sindicato, eu amarguei 1 ano e meio, até dar justa causa neles, tá? Ok? E fui lá na audiência trabalhista, falar, agora vamos resolver isso aqui, né? Mas o senhor me deu a justa causa? Eu ganhei a justa causa na Justiça do Trabalho, porque começaram a aprontar, né? Enfim, então, e quem não foi numa audiência trabalhista, gente, faça. Vão lá assistir a audiência trabalhista, porque o negócio lá, às vezes, é surreal. Número 2, pesquisem a jurisprudência. Só entrar lá, TRT-SP, até vou fazer isso, Rafael, vou colocar lá, validade de e-mail para assinar contratos, tá? Assim, eu acho que não vai bem, não, porque senão o próprio contrato de trabalho, né, o contrato de experiência, o contrato de férias, né, imagina, né, se vale para termo de adesão, vale para os demais, né, enfim, então, assim, mas assim, o que acontece, aí só fechando a ideia, a realidade, como disse o Valdir, ela é mais rápida do que a legislação. Sempre a sociedade, né, vou dar um exemplo aí, o divórcio, ele foi aplicado antes da lei, né? Não é porque tinha lei que as pessoas não se separavam, né? Se separavam. Depois a lei veio e regulamentou. Não é porque não tem uma lei sobre questões aí digitais, então a lei vai estar sempre para trás. E quem deveria captar isso é o legislador, é o vereador, é o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Então, o fato social passa pelo crivo do legislativo e gera uma norma jurídica. Essa é simplesmente a teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale. Só tem 600 páginas, isso que eu estou falando agora, tá? Então, o fato social viu, Béia? Quem se interessar pela filosofia do direito... Então, traduzindo, o que significa isso? A lei vai estar sempre atrás. Daí nós vamos criando teses, vamos inovando. Mas, assim, no âmbito trabalhista, que tem a ver com o nosso assunto voluntariado, aquele ditado, né, Valdir? Como é que é? Canja de galinha, não sei o quê, vai sempre bem, né? Então, eu sempre fico um pezinho um pouquinho atrás, porque eu não gosto de perder ações. Eu não gosto. Eu tenho esse perfil de não perder ações do judiciário. Então, eu procuro, né? Mas se você tiver bem calçado, se tiver o termo de adesão assinado pelo voluntário e pela organização, esse negócio de receber o termo e não devolver o assinado, também é uma exposição, pelo amor de Deus. Não adianta nada. Ter assinado, às vezes, gente, por exemplo, nós não temos DocSign, ZapSign, sei lá do que é o Sign. O que a gente faz? A gente manda o termo, manda
pessoa imprimir, assinar e devolver. Aí eu imprimo o PDF, a gente assina e devolve. É o mais correto. Porque ganhar trabalhista não é fácil. Só quem teve lá para assistir, para presenciar e para defender, é que sabe como é difícil ganhar trabalhista. Por quê? O direito do trabalho é para a defesa do trabalhador, não do empregador. E a gente sabe que tem muitos casos de empregadores que não são corretos. A gente tem visto cenas de trabalho escravo, etc, etc. Então, a lei trabalhista é para proteger o trabalhador. O que a gente tem que fazer? A gente tem que assegurar que, primeiro, a nossa organização esteja protegida. Segundo, isso esteja contabilizado, porque isso legitima a minha presença na sociedade e faz com que mais pessoas se interessem por investir. Lembra que nós estamos num ano em que nós estamos com diversas condições em que as doações, principalmente pessoa física, têm caído. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cada vez mais assegurar que o investidor entenda qual é a nossa causa, o quão vale, quão é importante a nossa atividade e o quanto vale investir na nossa organização. E, para isso, a valoração das horas de voluntariado é importante. Estou puxando aqui a sardinha para o lado da captação de recursos, tá? Porque eu também tenho direito. Eu queria aproveitar o gancho que o Cláudio alertou, a questão de fotos e imagens. É bom lembrar, eu já vi muito isso e tive que falar, às vezes tem voluntários que vão, agora então teve Páscoa, festa, tiram foto das crianças, tá, gente? Não pode ficar publicando foto de Dado criança. sensível, Inês. Isso é um negócio muito sério, tá? Então, assim, as organizações sociais que têm crianças também não podem colocar isso sem autorização dos... Não é isso, Cláudio? Dos responsáveis, da coisa. Então, assim, não orientem a não fazer isso. A melhor coisa, tem várias entradas aí e é horrível. Eu já tive, inclusive, que falar isso porque a gente sabe que isso dá problema. Então, assim, fiquem entusiasmados. Vamos tirar a festinha da criança, tal. Mas não publiquem, não tirem. É muito complicado isso, viu? Obrigada, Cláudia. Imagina, é isso mesmo, né? Não só das crianças, né? Do próprio funcionário, né? Você tem que ter lá autorização de uso de imagem e voz, né? Então, nós estamos vivendo aí uma revolução, né, da proteção à privacidade, à intimidade, e a foto da criança ou do funcionário é dado pessoal, né? Então, esse novo paradigma, né, que nós não entendemos ainda, mas nós tratávamos todos os dados, né? Agora eu não posso tratar mais dados. Não, você pode tratar dados, desde que os proteja, tá? Então, é um novo paradigma, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dia 24/2, expediu lá a resolução que trata das normas sancionadoras. Então, amigos, quem não leu ainda, entra lá no site, Takashi, ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ó, tem todo um arcabouço, né, Valdir? Aí prestigiando a ideia do arcabouço, né? Tem todo um arcabouço aí legal, viu, Cecília? Ó, agora peguei pesado aqui, ó. Então tem um arcabouço aí legal, né, que trata da proteção de dados. Esse vai ser o novo desafio das OSPs, tá? Principalmente aquelas que tratam de dados de crianças, pessoas com deficiência, e pessoa, agora não é idoso mais, viu? Agora é pessoa idosa, viu, Valdir? Já estou aqui me preparando. Obrigado, Cláudio. Agora já é ponto aí que me toca. Linguagem inclusiva. Linguagem inclusiva. Agora é pessoa idosa, gente, então, Béia. Tá? Pessoa idosa. Gente, aqui tem uma pergunta no chat. Existe alguma plataforma ou assinatura que seja gratuita ou com algum programa incentivado das ações da sociedade civil? Tem o pessoal lá da TechSoap, né? Mas eles têm DocSign, ZapSign? Eu acho que tem. Eu entro lá de vez em quando. A última vez eu vi que tinha, agora não sei se tiraram. O Ricardo que manja bem disso aí, né? Mas até onde eu vi tinha assim da Doc. Vale a pena entrar lá. TCHSOUP, TechSoap. Tá ótimo, obrigado. Oi, Rodrigo. É o Rodrigo? Tudo bem? Ricardo,
Ô, Béia, qual foi a pergunta aí? A pergunta é se no TechSoup... Se tem alguma plataforma de assinatura eletrônica, Ricardo, que seja ou pro bono para organizações assinatura do quê? civil, ou com... Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, tipo DocuSign, a ZapSign, que o Cláudio levantou aí a bola. Assinatura digital? Tá, aí o Cláudio deu a dica de procurar no TechSoup. Aí agora o tal da ZapSign não é tão cara, não dá para encarar assim. Não, na TechSoup que eu me lembro não tem nenhuma dessas. Eu estou no site deles aqui agora, não estou vendo também. Não tem. Tem uma da DocuSign que eles dão algum desconto, mas não chega a ser gratuito, eu acho que tem uma taxa. Eu uso a DocuSign, saía bem caro. O DocSign, eu fugi deles também. Mas o site da TechSoup mas a ZapSign dá para encarar, R$100 por mês dá para encarar. Eu embarquei nessa aí, né? Assim, e eu gosto dele que você pode assinar, Béia, com selfie. Ah, que ótimo! Reconhecimento facial. Chique. Cláudio. É o do pessoal que está fazendo a certificação de assinatura. É uma assinatura eletrônica, é isso, igual a DocSign. Você manda para o voluntário e armazena como online, é isso? Isso, e você tem lá um banco de dados que eu gosto muito, né? Você armazena lá os seus contratos também, então tem uma gestão aí protetiva, etc. Enfim, tem que pesquisar, gente. Fala com a sua área de TI. A decisão mais importante é assim, temos que ter termos de adesão, número 1. Número 2, vai ser por assinatura eletrônica ou digital? Enfim, ok. Então, vai ter termo de confidencialidade, vamos ter... Por isso que tem que revisitar o programa, né? Não dá para fazer isso sem ter uma revisão dos processos e da documentação. Acho que essa é a dica da noite, do dia, né? Perfeito. E não tem amadorismo, viu? Tá bom? O pessoal já viu aí. Eu não ganho nada deles, viu? Tá? Mas, assim, eu dou a dica do que eu uso. Assim, o que é bom... que eles têm programa de afiliado. Acabei de ver que eles têm programa de afiliado. Deveria aproveitar e ganhar um dinheiro. Então, mas nem... Assim, o meu foco é protegê-los, porque se tem um erro nisso, né, Valdir? Vai ter uma ação trabalhista e vai atacar o patrimônio, né? Aí, gente, patrimônio pessoal, inclusive, né, Cláudio? Dependendo da situação, patrimônio pessoal, inclusive. Exato, gente, é arrasador, né, Valdir? Imagina ter que lançar lá na contabilidade, né? Indenização, gente, não vai. Realmente, assim, é destroçar. Daí porque o gestor social, ele é o melhor do universo. Ele tem que saber de muita coisa, né? Mas por isso que ele tem os melhores botões, né? Da motivação, da energia. Por isso que vocês são especiais, são diferentes. Porque estão atuando com o setor social. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Tenho ciência disso, né? E a gente, né, Valdir, que está caminhando, a Béia também, há alguns anos nisso, né? Assim, gente, acho que é mais difícil do que pilotar uma SA, viu? Mas é mais gratificante também. É mais gratificante quando a gente vê a quantidade de pessoas que a gente consegue impactar e que, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Porque tem uma área que o governo atua, tem uma área que as empresas atuam e tem uma área que é da sociedade civil. E eu escutei um podcast ontem, vou dar aqui uma palhinha que não tem nada a ver com o tema, mas eu escutei um podcast ontem dizendo o seguinte: por que o ESG é tão importante para as empresas? Porque uma empresa que tem preocupação com ESG, por exemplo, trata resíduo, ela é mais eficiente, então a ação dela acaba valendo mais. Ela tem uma preocupação com a equipe, com o social. Então, é uma equipe mais valorizada, mais engajada. Então, os processos devem ser melhores, a ação dela vale mais. Então, essa coisa de ESG, gente, veio para ficar e nós somos o S do ESG. É por isso que nós somos também importantes. Alguém tem mais alguma pergunta? Vai lá, Vilma. Você tem que abrir o seu microfone, Vilma. Eu queria perguntar o seguinte:
Bom, eu também estou muito feliz, todo mundo falou que está muito feliz de participar aqui, nós somos privilegiados, eu também me sinto privilegiada de estar aqui. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, essa valoração, né, que a gente precisa obrigatoriamente fazer de todo voluntário, ela se faz, todo esse processo se faz no âmbito da diretoria e da contabilidade, não chega nada ao próprio voluntário, né? Ô, Vilma, tudo aquilo que a organização, por uma questão de transparência, né? Tudo aquilo que a organização faz, né? A gente publica isso. Certamente o voluntário vai ver. Se logicamente que nos relatórios contábeis a gente não tem isso detalhado, né? Pode ser que alguma organização lá nas notas explicativas até abra isso, né? Uma planilha com os voluntários. Não sei se vai colocar o nome do voluntário lá. Agora, se o voluntário quiser saber, nenhum problema, a gente mostra, né? O que é importante é que... Sim, mas assim, formalmente, ele não participa de nada, né? Não. É tudo feito no âmbito... Ele pode e deve, talvez, tomar conhecimento. Não, mas quem faz é a organização. Você faz e você não é obrigado a comunicá-lo, nada disso, né? Entendi. Essa era a minha dúvida, essa. Qual a relação com o voluntário? E nem tem que perguntar para ele quanto que você ganharia, né? Acho que isso é uma questão, é um critério da organização. Tá. Obrigada, hein? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Andréa, vai lá, Andréa. Euzinha. Só falando de novo dessa tabela de encargos, o profissional da contabilidade que trabalha com a gente falou que não sabia disto. Então, ele não fez do ano passado, e também não fez de janeiro e de fevereiro, né? O de março agora a gente mandou para ele ontem. Então eu falei, por favor, né? Faça desde lá de trás para poder corrigir isso, né? E é interessante que já que vai começar a fazer agora, né? Que ele, inclusive, tem aí depois você vai distribuir para eles cadê a Béia? Sem som, Béia, isso. Já está no chat e já coloquei no grupo do Alumni também. Viu, Valdir? Então, tem lá um modelinho de uma tabela, né? Quem criou essa tabela foi inclusive um dos conselheiros do Jéssica aqui, que é o Tosi. A gente apresenta essa tabela nos nossos cursos na PUC. É uma tabelinha muito simples, onde você tem lá o nome dos voluntários. Se for voluntário demais, não precisa colocar o nome, você põe lá 10 voluntários, tantos voluntários, e essa tabelinha, o preenchimento dela é muito importante, né? Porque ela é que vai, como disse o Cláudio aí, o auditor gosta de evidência, né? Essa palavra evidenciar para o auditor é de extrema importância. Então, essa tabela é que vai evidenciar o registro contábil, que precisa ter como é que se diz, um suporte esse lançamento contábil, né? Então, você preenche a tabelinha lá, coloca o valor com um valor justo, né? E isso fica à disposição da auditoria. Ok, a gente costumava colocar os voluntários de práticas integrativas e complementares, o nome, a função direitinho, o que faz. Só realmente esses encargos que ele não acrescentava. O que você quer dizer com encargos, André? Vamos lembrar que o voluntário não tem encargo nenhum, né? Só o valor mesmo lá. Aqui, ó. Dá para ver? Mais ou menos, né? Isso aí é quando você tem CLT, não? Essa, Bea, é aquela apostila que colocaram no grupo. Então, isso aí é um funcionário CLT. Quando você tem um funcionário CLT, você tem diversos encargos. Você tem que pagar INSS, você tem que fazer provisão para 13º, você tem uma... Mas aí é CLT. É seletista, não tem nada a ver com voluntário. Não se confunde com voluntário, é outro vínculo. Okay. Isso. E outra coisa que eles falam... O empregado é relação de emprego. Né? O voluntário, alguns chamam de relação de trabalho alicerçado na Lei 9.608/98. Tá? E tem um decreto, né, Valdir? Nós falamos o número já do decreto? Coloquei 9906 de 2018-19, está aí no chat. Legal, essa é uma dica bacana para quem não leu ainda. E outra coisa que tem nessa apostila, Cláudio, é o seguinte, eles falam que quando você tem uma empresa, vamos supor, o escritório de advocacia resolveu fazer um serviço pro bono para
sei lá, um trabalho X, um projeto Y. Eles fecham um contrato entre a organização e o escritório de advocacia para estabelecer que aquele serviço é pro bono. É pro bono. Escreve lá que é pro bono. Perfeito. Isso. Faz um documento formal entre o prestador de serviço, empresa, e a organização da sociedade civil, estabelecendo que aquele projeto X, aquela atividade Y, vai ser um serviço voluntário do escritório para a organização. PJ é PJ, né? Não é pessoa PJ. É isso que eu ia falar, é PJ, né? Aí é o escritório que está fazendo... Isso. Eles fazem mesmo, viu? É um contrato não oneroso, para usar o termo, né? O que significa aí que o advogado vai ser remunerado. Quem vai ser o pro bono é a empresa. É a empresa. Isso. É isso aí, cara. Aí tem que tomar cuidado, né? É o seguinte, uma empresa que fomenta o programa de voluntariado empresarial, quem firma o termo de adesão ao serviço voluntário é o empregado da empresa que se torna voluntário da OSC. Então, tem que assinar entre a OSC e o empregado que aderiu ao programa de voluntariado empresarial. O pessoal se mostra nesse item aí. Tem que tomar muito cuidado com isso. O cara vai pintar a parede. Vai lá na OSC pintar a parede. Ele doou 6 horas para a sua organização. Ele pintou a parede e eles ficaram 6 horas. Por gentileza, todos esses voluntários que vieram dar 6 horas e pintar a parede tem que ter termo de adesão, tem que valorar, tem que contabilizar. Então, por favor, a coisa vale para tudo. Até por uma questão das responsabilidades civis. Não. Você imagina que se esse companheiro foi lá e deu uma desgraça, ele caiu da escada, né, quebrou a cabeça, quem se responsabiliza? Se você não tem o termo de adesão, meu caro. Aí, aproveitar a dica do Valdir, nós estamos falando em responsabilidade civil. Né? Qualquer um que visitar a sua organização, se der um tropicão lá, rachar o pé, é responsabilidade civil, não importa se é voluntário ou não. Um consultor do GESC, então, assim, convém você, se possível, se o orçamento comportar, ter uma apólice mãe lá de responsabilidade civil. Não custa muito, né? Mas, assim, e é uma recomendação lá eu acho que é do TRF, Tribunal Regional Federal, que tem lá no manual deles, né? Que o voluntário só começa, assim, ele recomenda, né? Um seguro de responsabilidade. Eu sei que ninguém faz, tá? Mas nós estamos pensando aí no mundo ideal, né? O mundo ideal é nesse sentido. Nós esquecemos da responsabilidade civil, né? Mas, assim, lá fora é mais forte, tá? Mas, assim, algo que tem que entrar no seu radar. E é um tema aqui bacana, né? Estou vendo que esse tema aqui tem mais conteúdo, né, Valdir? Para até fazer um Alumni 2 aí. É uma semana de conversa. É uma semana de conversa. Mas agora eu fiquei com outra dúvida aí no Vamos lá. Voluntariado corporativo que foi citado e os voluntários devem assinar o termo de adesão. E com a empresa tem que ter algum termo? Tem um contrato com PJ e os termos com os PFs, é isso? Não, com a empresa ele é empregado. Ele é empregado. Com a empresa não, ele... A OSC com a empresa que contratou, que vai fazer a parceria aí de voluntariado corporativo. Então, o voluntário é pessoa física, então não tem termo de voluntário entre a empresa e a OSC. Eles podem ter lá um acordo de cooperação. Então, nós entre vamos a empresa, se a gente faz uma parceria... Entre a empresa e a OSC é um termo de parceria, é um contrato de prestação de serviço, que eles vão vir aqui, eu vou dar uma palestra, sei lá o que você vai fazer. Aí é uma relação entre a OSC e a empresa. Isso. Outra coisa é o voluntário que vai prestar o serviço. Pode ser serviço online, tá? Não, sim, o voluntário eu entendo. A OSC com a empresa que vai vai fornecer, vamos dizer assim, os voluntários, né? Que é uma parceria de interesse da empresa, porque ela está fazendo o papel social dela, tal, e é interesse da OSC também. Para esse interesse comum, existe algum contrato padrão? Então, esse assunto, voluntariado empresarial, Béia, nós vamos ter que marcar um outro encontro, né, com cuidados para a empresa, porque
Ali tem teses ali que, se a empresa não tomar cuidado, vai dizer que foi obrigado, se não seria demitido, se for no horário de trabalho, se for fora do horário de trabalho, vai gerar hora extra. Aí é um outro encontro, né? Voluntariado empresarial, dicas e cuidados, né? Mas pode ser. Mas a resposta é sim. Para a OSC se proteger, é melhor fazer aí um documento. Não só se proteger. Pensa no seguinte, a empresa vai mandar voluntários para a minha organização. Quanto vale isso? Isso é captação de recurso. Isso é captação de recurso. Vale. Isso vale dinheiro. Mas, Bea, precisa entender se a empresa vai mandar voluntário. Ela pode ter na folha de pagamento dela pessoas e vai pedir para essas pessoas ficarem lotadas dentro da OSC. Isso vai ter que ter outras reuniões. Eu fui numa organização social que funcionava assim. Eles pegaram as pessoas especiais das cotas e estava dentro é uma universidade grande, dentro da folha de pagamento deles, e aí lotaram, eles iam todo dia, batiam o ponto na firma e iam trabalhar na organização social. Então, a organização social recebia esse trabalho, não era voluntário, mas eles estavam sobre a responsabilidade da empresa que admitiu. Então, assim, tem vários modelos. Isso que o Cláudio colocou, acho que vale uma... Eu acho que vale o encontro para falar de voluntariado corporativo. E aí, no relatório de responsabilidade social deles, eles colocam que eles praticam fornecendo mão de obra para uma organização social que era próxima. E mão de obra... Então, é por aí, porque eu acho que assim, várias oportunidades estão aparecendo, até como captação de recurso, né, Bea? E daí as pessoas são bem criativas, né? As empresas também. A IBM destinava, eles lançavam cupom fiscal para a gente, então pediu 14 mil, 15 mil cupons, e aí o que acontecia? Eles destinavam 1 hora do empregado por mês, aí era controle deles, a gente só mandava os cupons, mas os funcionários é no horário de trabalho, e cada um na Hortolândia, na Tutóia, cada um na sua área. Cláudio, eu acho que o Cláudio levantou a mão. Vai lá, Cláudio. Eu queria só pegar aí no gancho que a Cecília falou, eu até entendi que a Cecília insistiu ali. E pegando o que o Cláudio também disse, veja só, 10 funcionários da minha empresa vão pintar uma OSC lá no final de semana. Nós temos um termo aí de cooperação de auxílio. Esse funcionário, baseado no que o Cláudio falou, ele rachou o pé lá, vai ficar afastado 10 dias da empresa dele. Então, acho que nesse sentido que a Cecília falou, a gente tem que ter um documento que nos garanta o funcionário, que de repente o cara caiu da escada, como citou o Cláudio, o cara fica 10 dias afastado, né, de um trabalho de 6 horas. Gente, que delícia. Você percebeu como funciona? Então, acho que tem realmente... Já estou imaginando o processo, que aí ele vai para a Caixa, aí ele fica no INSS, aí desvio de função, ó. Tem muita coisa para você pensar. Por isso responsabilidade civil. Garantir com um termo assim, de colaboração, ou um documento entre as duas, a OSC e a pessoa jurídica, para evitar depois para o funcionário. Então, vamos combinar o seguinte: o nosso próximo encontro vai ser sobre voluntariado corporativo. Tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou colocar lá no grupo. Tá? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a participação do Cláudio e do Valdir, devia chamar de doutor, né? Doutor Cláudio, doutor Valdir, né? Agradecer muito a presença da Érica, que está aqui conosco, da Inês, pelos apartes, agradecer todas as perguntas e dizer que nós estamos à disposição, e o Instituto GESC gosta muito quando a gente promove encontros para fortalecer a rede, porque aqui, por exemplo, eu já sei que a Andréa não conhecia o Rafael. Agora, a Andréa já sabe quem é o Takashi, entendeu? A Sueli já conhece todo mundo, não é? E a gente vai fortalecendo aí. A Débora, o Rodrigo. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês e dizer que eu vou colocar lá no grupo, então, o nosso próximo encontro de... Ai, que delícia! Abre a câmera, Rodrigo. A fotinho, você sempre tira, não é? Isso. Abre aí, Rodrigo. Bem, eu vou aproveitar, dar tchau, que já estamos esperando em outra live lá. Espera aí, que eu vou abrir a câmera. Espera aí. Um segundo. Foto primeiro. 1, 2, 3 e... Eu só passei aqui para dar oi, eu acabei ficando aqui, meu presidente. Ó, meu presidente está ali. Eu gostei demais, fiquei aqui. Né?
Espera aí, calma. Mais uma foto abacaxi. Não, saiu o edital, $500 mil do Citibank. Eu queria, antes de finalizar, dar um abraço no meu amigo Rafael e no Takashi aí da Itex, que faz tempo que eu não vejo. Um abração para vocês Parmeira, aí. Boa noite. Saudações ao Viveiro, hein, Parmeira? É nóis. Tchau, gente. Tchau, Rafael. Tchau, obrigada, foi ótimo. Boa noite. Tchau, obrigada. Obrigado.